Eu quero que você titule essa mensagem. Essa mensagem é muito privilegiada. Um discípulo não segue de longe, mas fica de perto. Um discípulo não segue de longe, mas fica de perto. De perto com quem? Com Jesus, não é? Vamos ler aqui. Vamos ler de 54 a 62. Então eles prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote, que é Caifás. Pedro o seguiu de longe. Digam, de longe. Um discípulo não segue a Jesus de longe. Tem que estar lado a lado. Está aqui na Bíblia. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem aqui era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não me conheces. Pouco tempo depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1h30 tarde, outro homem afirmou: com certeza esse homem aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que falas ou do que está falando. E no mesmo instante, em 3, o que aconteceu? Cantou o galo. Então o Senhor se voltou e olhou para ele. Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cantasse, você negaria 3 vezes. E Pedro saiu dali, vamos lá, em 3, 1, 2, 3, chorando amargamente. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor, por mais esta palavra que a gente vai ler para... não é para confortar, mas é para destravar, quebrar algumas coisas que nos enganam. As pessoas enganam, a televisão engana, a notícia engana, o homem engana, mas a tua palavra ela é viva, eficaz e não engana. Ela transforma, ela nos cura, ela devolve aquilo que o homem tirou, depositamos uma confiança em alguém quebrou, ficamos feridos com o pai, mãe, trabalho, tudo, papai, tudo nos feriu. Mas quando eu leio a palavra, e Pedro chorou amargamente. Mas o bom é que Jesus estava ali. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo que tu és, pelo que tu vais fazer neste momento. Amém. Jesus, ele expõe a fraqueza do homem. É normal sermos fracos. E ele expõe a fraqueza do homem. E quem foi esse homem? Pedro. Obrigado. Acho que é um que está atento a nós. É Pedro. Pedro viveu com Jesus. Pedro foi trocado o nome dele. Viu milagres. Viu muita coisa Jesus a fazer. Muita coisa. Pedro ainda prometeu que, Senhor, onde tu for, estarei lá contigo. Quando tentarem te matar, eu vou no teu lugar. Eu prometo. Oh, mas quantas vezes a gente promete às mulheres que eu te amo? Nenhum homem vai mais do que eu. Hã? Vou te levar à lua, nem tem avioneta. Como é que é? Não tem. Não, exatamente é isso. Mas está a prometer lua. Não sei. Mas os homens prometem. Homens, prometemos ou não? Prometemos. Alguns deles nem cumprimos. Aí é só para engatar a moça. Mulheres, vocês prometem ou não? Cumprem também? Não. O bom aqui é que pelo menos todos aqui nós vamos ao céu, porque estamos a falar a verdade. Aleluia. Deus é bom. Pelo menos já nos desfizemos do pecado. Mentir não é bom. Então,
Eles chegam a Getsemane. Jesus diz, olha, fiquem aqui a orar. Eu vou para lá mais acima, vou continuar a orar. Eles ficam a brincar. Judas vai estar a organizar ali a palestra, não sei o quê. Fiquem aqui a orar. Acordem. Acordem, orem. Sabe, orar é falar com Deus. Orar é você ter uma DR com alguém que diz, eu sei. Não, eu vi, eu sei. Ah, eu também vi, eu sei. Eu estou contigo, não se preocupa. Vocês precisam orar. Sabe, quando vocês entenderem o poder da oração, de verdade, eu não sei. Mas eu declaro que se vocês descobrirem o poder da oração, Deus muda as vossas vidas de imediato. Orar é tão bom. Então Pedro, o que ele faz? Chega os soldados romanos para levar a Jesus. Judas ali já entregou ao nosso pai. Tudo bem. Pedro, bem zangado, tira uma faca, corta o Malcolm. A orelha. Pedro, não brinca com as espadas. Se tu brincares, dela morarás. Jesus devolveu. E levaram Jesus. Ali gerou um pânico para os discípulos. Uns fugiram, outros fugiram. Imagina, a vossa referência, que vocês dormiam com ele, e eles não jejuavam, e eles não com ele tomavam banho, e eles não com ele comiam com ele, tudo. Numa noite, ele é levado. É preso. Todos os discípulos ficaram. Judas foi se lançar, como é que é? Se suicidou. Outros fugiram e Pedro ficou ali e seguiu de longe. Nossa função como discípulo não é seguir o nosso pastor de longe, é seguir de perto. Se o pastor se ausenta da igreja, a igreja não pode sentir, nenhuma ovelha pode sentir que o pastor está ausente. Tem que continuar. A igreja são vocês, corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo deve estar reunido num local, que esse local vai chamar-se igreja. Nós somos a igreja. Cristo é o cabeça. E naquele momento, o Cristo é levado. O que acontece com a igreja? Vamos seguir de longe. Não! Eu falo isso por quê? Porque vocês vão ter acesso a algumas coisas aqui que vai me remeter a seguir de perto, não de longe. E Pedro seguiu de longe. Só quando ele segue de longe, aí estragou tudo nele. Ele entra e senta numa fogueira. Alguém me explica a fogueira para que serve? Para que serve a fogueira? Para nos aquecer, família. É isso. Para nos aquecer. Ele chega, senta-se naquela fogueira. Aquela fogueira era diabólica. A fogueira que você entra é Satanás a criar uma armadilha para ti. A própria palavra já diz, eu não vos quero morno e nem frio. Irei vomitar. E Pedro foi se instalar numa fogueira. Pedro, sem se aperceber que em algum momento podia deixar marca. Existem alguns lugares que vão sentar, que a vossa marca em Cristo Jesus será reconhecida. Amém. Não, vocês não estão entendendo. Pedro foi sentar numa fogueira do diabo, mas era Deus a brilhar. Amém. Eu não conheço isso aqui. Não me conhece. A marca de Cristo está a fluir no ambiente de escuridão. Era uma armadilha a fogueira, mas é Deus a dizer, eu te conheço, você está no lugar errado. Segundo, vem, lá para meia-tarde, você é Galileu, você não é amigo de Jesus? Não. Sabe o que a Bíblia não relata, mas eu desenhei esse cenário? É quando Jesus foi colocado preso na casa do Caifás, ele olhou para Pedro, desde a noite até pela manhã. Vocês dizem que o choro dura e a alegria vem pela... O que aconteceu com Pedro? Não. Durante a noite ele negou a Jesus. Pela terceira vez, ele diz, eu não o conheço, esse Senhor. Vamos abrir logo rapidamente em Lucas. Não. Lucas não.
João 18, 26. Enquanto aqui vai preparando o quadro, daqui a pouquinho vou pedir para entrar. Logo no versículo 26. Um dos criados do sumo sacerdote perante, ou seja, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha. Estava sentado onde? Na fogueira. Não tem como fugir dessas coisas. Alguém viu? Diga, alguém viu? Ah. Jesus vê. Deus vê. Por isso que estavam dizendo, Pedro, você é amigo de Jesus porque eu te conheço. E um dos parentes, não parentes, de quem Pedro havia cortado a orelha, estava na fogueira. Disse, eu te conheço. Caros amigos, cuidado, depois que saírem daqui com algumas ferramentas, não se assentem em fogueiras. Continuem quentes, fervorosos e se apeguem na Bíblia. Não se assentem na fogueira porque é uma armadilha do diabo. É uma armadilha de quê? Do diabo. Pedro, quando amanhece, Jesus, ele está pela janela, olhando. Durante a noite, até o amanhecer, Jesus está ali a olhar para ele. Quando ele nega, o galo canta. O galo canta. O que me deixa feliz, porque Jesus também ficou feliz. Ele não diz aqui na Bíblia, mas Jesus tirou Pedro daquela armadilha do Satanás. Porque o que acontece? É que Pedro esqueceu que Deus lhe disse lá atrás. Te farei o quê? Pescador de... A Bíblia, tudo um pouco a Bíblia. Irmão, depois de orar para o irmão ali, para qualquer coisa, estava perdoado. Amém. Eu te farei pescadores de homens. Essa é a promessa. E Deus não retirou a promessa em vocês. Não importa que fogueira vocês foram se assentar. Deus não vai tirar a promessa que colocou em vocês. Por isso que Pedro não entendeu aquele momento. Quando ele olha para Jesus, começa a chorar, ele se levanta e sai amargamente. Jesus diz, yes, é isso que eu queria. Vá para o tabernáculo, porque daqui a alguns dias eu vou derramar o meu espírito. Eu vou derramar o meu espírito. Eu vou te encher, Pedro. Pedro foi o primeiro homem a abrir a igreja. Pedro foi o primeiro homem a pregar para milhares de pessoas. Pedro foi o primeiro em tudo. Se o teu choro vier pela manhã, é Deus a tirar de algum sítio. Está a dizer, corre, sai daí. Há um poder que eu quero derramar sobre a tua vida. Porque durante a noite você esteve presa a uma fogueira de angústia, a uma fogueira de tristeza, a uma fogueira pensando, se roendo, o que está acontecendo comigo, não sei o quê. Mas era Deus a dizer, olha, pode me negar durante a noite, mas pela manhã eu vou te tirar daí. Porque é uma marca que eu deixei em ti. Discípulo, anda perto e não longe. Eu desejo paz e prosperidade. Em nome de Jesus, vejo uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser.